Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre essa obra aqui, ó. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, escrito por Mark Becker, tá certo? Bom, Mark Becker, pessoal, ele fez essa obra aqui falando exatamente sobre a relação entre Jesus, os evangelhos e o próprio Jesus, os ensinamentos dele e algumas questões que Mark Becker ele viu, né, na vida dele como psicólogo, tá? Então ele vai fazer exatamente essa relação. O livro ele tem exatamente esse esquema que eu vou comentar com vocês agora, que é o seguinte: cita-se um versículo da Bíblia, tá? Mais precisamente dos Evangelhos, embora de vez em quando ele também cita as epístolas, enfim. Mas cita-se um versículo da Bíblia, depois ele vai contar, né, um fato que aconteceu com ele como psicólogo, ou seja, algumas coisas algumas experiências que ele teve como psicólogo com relação a seus pacientes, né, algumas histórias, né, de seus pacientes, e depois ele encerra com um princípio espiritual que de alguma maneira resume tudo aquilo que ele falou. Então é um esquema mais ou menos assim, ó. Por exemplo, eu vou citar agora esse exemplo aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte, ó: pare de viver no passado. Aí ele vai lá e cita: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Lucas, capítulo 9, versículo 60. Aí ele vai contar uma história, né, sobre isso, uma situação que ele viveu no consultório dele como psicólogo, envolvendo uma determinada pessoa, né, um determinado paciente dele. Aí depois ele vai colocar um princípio espiritual. E o princípio espiritual dele é o seguinte: aqueles que não aprendem com o passado vivem presos a ele. Então ele vai estabelecer a seguinte relação de significado. Ele vai falar que deixar os mortos, enterrar os seus mortos, significa: eu não devo deixar que o meu passado se intrometa na minha vida, eu tenho que deixar o meu passado no meu passado e colocar o meu pensamento no presente e no futuro. Né? E pensar no passado apenas como recordações, lembranças e tal, mas não permitir que coisas do passado interfiram na minha vida e prejudiquem o meu futuro, tá certo? Ahn, Algumas coisas interessantes. O Mark Becker ele vai falar em determinado momento que a maior parte das nossas decisões são tomadas inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos, e só depois é que nós racionalizamos para justificar as nossas escolhas. Ele vai dizer também que para Jesus era claro que quanto mais a gente aprende, mais deveríamos perceber que existem muitas coisas que ainda não sabemos. A arrogância é sinal de insegurança. Jesus entendia que as ideias humanas nunca expressam totalmente a realidade, e seu estilo de ensinar sempre levou este fato em consideração. Relação entre o conhecimento e a humildade. Os grandes pensadores são sempre humildes. Então ele vai falar para nós também essa questão da humildade, né? Que nós devemos ser humildes, que a gente nunca sabe tudo e que 90% das nossas decisões elas são tomadas muitas vezes muito mais pelas nossas crenças pessoais do que por conhecimento, por intelectualidade. A intelectualidade ela entra muito pouco nas nossas decisões pessoais. A verdade é essa, tá? Em determinado momento, ele vai explicar por que Jesus ele se expressava através de parábolas. Tá? Por que Jesus se expressava através de parábolas? E aí ele vai dizer, né, que a parábola era uma mensagem aberta, ela é uma mensagem inclusivista. Quando Jesus contava uma parábola, ele não estava interessado em abranger apenas um determinado tipo de público. Não. Ele queria abranger o maior número possível de pessoas. Então, por exemplo, na parábola do semeador. Você se lembra da parábola do semeador? Quem não se lembra, né? Leia na sua Bíblia em casa ou pesquise na internet sobre a parábola do semeador, né, que Jesus Cristo contou aos seus discípulos. Então, fala de um semeador que saiu a semear,
aí espalhou a semente. Uma semente caiu em boa terra, outra semente caiu no meio dos espinhos, outra no meio do caminho, outra entre pedras. Enfim, é uma parábola muito interessante, muito bonita. Só que a questão é a seguinte: por mais que haja um fundo simbólico, exatamente por ser uma parábola, há evidentemente um fundo simbólico. Mas há uma questão muito interessante. Uma pessoa que é trabalhadora, que trabalha de segunda a sexta até os dias de hoje, ou até mesmo sábado, enfim, uma pessoa trabalhadora que se dedica, que se esforça para levar comida para os seus filhos em casa, ela pode não saber o significado das pedras na parábola do semeador, ela pode não saber o significado da, enfim, de vários outros elementos presentes na parábola do semeador, mas ela vai se identificar com o fato do semeador estar trabalhando para sobreviver. Ela vai se identificar com o fato do semeador ser uma pessoa trabalhadora, honesta, dedicada, uma pessoa que de fato estava trabalhando. E ser um semeador, na época de Jesus, significava receber uma grande quantidade de sol, né, de calor, né, tomar insolação, enfim, suar bastante. Enfim, era um trabalho bem complicado mesmo. Então, quer dizer, uma pessoa trabalhadora, talvez ela não esteja tão interessada no significado simbólico dos elementos presentes na parábola do semeador, mas ela pode estar muitas vezes tentando se identificar com algum personagem da Bíblia, vamos supor, e acaba se identificando exatamente com esse personagem da parábola, a parábola do semeador. Entenderam como é que funcionava? Então, quer dizer, segundo esse autor aqui, o Mark Becker, né, o motivo principal pelo qual Jesus usava as parábolas para manifestar as suas verdades ao povo era exatamente porque a parábola ela te dá a possibilidade de uma interpretação subjetiva. Ela te dá a possibilidade de você interpretar com base na sua própria experiência de mundo, com base na sua própria vivência, com base nas suas próprias emoções, nas suas próprias experiências pessoais, de tal maneira que tu te identifica com a parábola, tu te sente parte das parábolas de Jesus. A verdade é essa. Se nós lermos as parábolas de Jesus, evidentemente nós iremos nos sentir, em pleno século XXI, como um dos personagens das parábolas de Jesus. Qual é o filho, por exemplo, que o pai chegando nele, o pai disse para o filho: filho, me ajuda, né? E o filho disse: tá bom, pai, eu vou te ajudar. E no fim não ajudou. E qual é o filho também que muitas vezes disse para o pai: não, eu não vou te ajudar. Mas no final se arrependeu e disse: tá, eu vou te ajudar sim. E acabou ajudando. Quer dizer, eram situações comuns do dia a dia que Jesus criava as suas parábolas. Quem é que nunca, por exemplo, se sentiu tão culpado na presença de um Deus Criador que acabou na hora de orar não tendo coragem de olhar para o céu, aí baixou a cabeça e começou a chorar, como aquela famosa parábola do fariseu e do publicano, né? Qual é o indivíduo também que nunca agiu como fariseu, de levantar os olhos ao céu e dizer: te agradeço, Senhor, por eu não ser um pecador como esse publicano, né? Qual é a pessoa que nunca... Enfim, percebam que as parábolas de Jesus, elas tinham um fundo, né, em que qualquer indivíduo podia se identificar com aquelas parábolas, com aquelas histórias contadas. Havia a possibilidade de você se sentir parte das parábolas. Então Jesus, ele valorizava muito isso, ele valorizava muito a questão da opinião pessoal. Em determinado momento também, o autor, o Mark Becker, né, ele vai falar para nós sobre a questão da idolatria. Ele vai dizer para nós que aquilo que Jesus chamava de idolatria, aquilo que a religião chama de idolatria, é aquilo que a psicologia vai chamar para nós de vício, né? O que é o vício? O vício nada mais é do que uma idolatria. Significa você substituir o amor verdadeiro, o amor humano e o amor divino por algum objeto. E o objeto pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode se tornar um vício, qualquer coisa pode se tornar uma idolatria. Uma idolatria pode ser a bebida, uma idolatria ou um vício pode ser o cigarro, uma idolatria ou vício pode ser, enfim, pode ser até mesmo o dinheiro,
né? Como no caso do jovem rico, em que o dinheiro era o Deus dele, o dinheiro era o vício dele. Ele conseguiu obedecer qualquer mandamento, mas se Jesus mandasse, dissesse, olha, eu quero que tu venda as tuas propriedades, ele já ia dizer, não, não, eu prefiro 1000 vezes, né, não ir para o céu do que ir para o céu sem as minhas propriedades. Entenderam? Então, aquele vício que o jovem rico tinha, aquele amor ao dinheiro, aquilo se constituía num vício, né, à luz da psicologia, e numa idolatria à luz da teologia, à luz da religião. Então, o autor, o Mark Becker, né, na sua obra Jesus, o maior psicólogo que já existiu, tá? Em determinado momento, ele vai falar também sobre sobre a humildade, né? Que a humildade ela deve ser a força sob controle. Nós devemos ser sempre humildes. Então, há alguns princípios espirituais muito interessantes que eu gostaria de ler, de compartilhar aqui com vocês. Né? Um princípio espiritual: busquem mais a sabedoria do que o conhecimento. O outro princípio: não confundam a sinceridade com a verdade. Vocês podem estar sinceramente errados. Né? O que significa isso? Assim, muitas vezes a pessoa ela acha que por ela estar sendo sincera, ela está necessariamente certa. E não é assim. Às vezes a pessoa ela pode estar cometendo erros e achar que está fazendo a coisa certa. Entendeu? Como no caso dos fariseus, que praticavam um erro e que Jesus vai lá e aponta o erro para eles, e eles não tiveram a humildade de aceitar que a sinceridade deles muitas vezes não era o suficiente. De fato, eles estavam cometendo um erro. Um outro princípio espiritual: ao julgar os outros, nós nos condenamos. E aí ele usa como base Lucas 6,37, não condeneis e não sereis condenados. Né? Um outro princípio espiritual, né, é o dogma não deve se tornar seu mestre. Tá? Depois, um outro princípio espiritual é roubar os outros rouba a alma do ladrão. Ou ainda, roubar os outros furta a alma do ladrão. Um outro princípio espiritual é não podemos escapar do nosso eu, mas podemos encontrá-lo. Né? O outro princípio espiritual: os bons ouvintes fazem as pessoas serem melhores. Um outro princípio espiritual, né? Nós nos salvamos restaurando os relacionamentos. E um outro princípio espiritual: aqueles que não aprendem com o passado vivem presos a ele. E ainda, as pessoas sábias estão sempre preparadas para mudar de ideia e de atividade, as tolas jamais. Uma das coisas que esse autor, né, na visão dele, na visão do Mark Becker, tá, pessoal, isso é importante da gente falar aqui também, o conceito de salvação em Mark Becker, né, desse autor aqui: a nossa salvação consiste em restabelecer os relacionamentos rompidos, né, nós nos salvamos restaurando os relacionamentos. E o conceito de pecado para Mark Becker pecado é afastar-se de Deus e dos outros. Para Jesus, o propósito da religião era favorecer o relacionamento com Deus e com os outros, e não substituí-lo. Às vezes as pessoas usam a religião para se sentirem melhor, exatamente como os viciados com as drogas. A religião e as leis religiosas criam na pessoa a ilusão de que ela é melhor, exatamente como as drogas. A idolatria do jovem rico pela riqueza é o que hoje chamamos vício. O vício é um apego a um determinado objeto para substituir o amor verdadeiro que ela não está recebendo. Enfim, a imagem de Deus na Terra é a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Então, é bem interessante, bem interessante mesmo essa visão do Mark Becker. Então eu sugiro muito que vocês leiam essa obra. Essa obra ela é publicada pela editora Sextante, tá? E eu sugiro muito que vocês leiam essa obra, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do Mark Becker, tá? Então, leiam essa obra, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, deem um joinha e um forte abraço. Até a próxima.